Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte. Então, se você é novo, já vai deixando aquele like, se inscreva, ativa o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, nação. Ele tá mais próximo justamente do centroavante, que era o Pedro, no caso o Bruno Henrique também em algumas ocasiões, para ele aproveitar justamente o espaço que esse centroavante gera ao arrastar a marcação. E aí, então ele, por exemplo, você tem Jorginho e Pulgar ali no meio-campo, então você não precisa baixar para fazer a organização ofensiva. Aí você tem o Léo Ortiz na zaga com o Léo Pereira. Você não precisa ir no meio-campo para fazer saída de bola, por exemplo, ou chegar a descer na zaga para fazer a organização ofensiva. Não, você está ali do lado do seu centroavante, onde você tem que estar. E aí, por isso que justamente vários gols aconteceram dessa forma. Pedro, Bruno Henrique, puxando a marcação e ficava um vazio justamente ali na frente da área, ali o Arrascaeta é letal. Tanto que é a temporada mais artilheira da carreira dele. É impressionante. Os números são impressionantes, Breider. Não, muito impressionante. E assim, nas últimas temporadas tinha sempre aquela questão da questão física, né, do Arrascaeta. E normalmente, claro que como o jogador vai ficando mais velho, normalmente isso vai se tornando um problema cada vez maior. E isso não atingiu o Arrascaeta nesse ano. Não, isso foi corrigido. A gente está vendo, aos 31 anos, a versão prime do Arrascaeta. É, para mim, a melhor temporada dele pelo Flamengo. E muito protagonista, né? Porque sai o Gabigol, então ele assume de fato não só braçadeira de liderança, mas o cara ali que capitaneia essa geração. E é louco, né? Porque eu entendo que de idolatria ali é muito pessoal. O torcedor vai olhar e muita gente vai ter o Gabigol como o maior ídolo dessa geração, e justíssimo. Outros terão o Bruno Henrique, e até pela personalidade dos dois. Mas, para mim, o grande craque dessa geração, o cara que vai personificar essa geração mais vitoriosa do Flamengo é o Arrascaeta. Assim como a gente lembra do Flamengo do Zico, daqui 30, 40 anos vão lembrar do Flamengo do Arrascaeta, porque para mim é o cara mais diferente, o cara mais espetacular e está mostrando isso no seu auge físico e méritos, muitos méritos do departamento de futebol e da preparação física do Flamengo, que conseguiu fazer com que o Arrascaeta chegasse no final de temporada bem, na ponta dos cascos, e era difícil isso acontecer. Geralmente era o inverso, não? O Arrascaeta, a partir de setembro, ali até mesmo em agosto, já dava sinais de desgaste, tinha que poupar, segurar. Agora não, uma temporada muito constante dele, a temporada mais goleadora e uma temporada em que ele ficou cada vez mais perto do gol e fazendo até coisas que antes não fazia, então, porque não tinha capacidade física, agora, pressionar na frente, por exemplo. Além de tudo, ele é o cara que decide o jogo. Totalmente. Porque ficava na imagem do Gabigol, porque era o cara, né, quem decidia o jogo. Fez os gols decisivos e tudo mais. E era justo que fosse com o Gabigol. Como os outros eram valorizados, né? O próprio Everton Ribeiro, o Bruno Henrique, o Pedro, o Arrascaeta, o Felipe Luiz. Mas, Bruno, desculpa, já. Fala. Ontem, por exemplo, no primeiro gol do Flamengo, essa pressão que o Arrascaeta faz na frente. A gente fala do meia que pisa na área, geralmente você pensa, com a bola, o cara pisando na área para finalizar. Ele pisou na área para pressionar. Antes, o Arrascaeta não fazia isso porque não tinha capacidade física e muitas vezes faltava esse comprometimento tático. Hoje, ele se entrega 100% ao jogo, taticamente, recompõe, marca e faz o trabalho dele espetacular que sempre fez com a bola. Então, ele se tornou um jogador mais completo e aí é mérito também do Felipe Luiz, que tira o melhor do seu grande craque. Eu acho que antes o Arrascaeta ficava um pouco mais distante do gol. Também. Né? Seja qual for a formação, tá? 4-2-3-1, 4-3-3, enfim, ele era o cara que tinha que descer, ele tinha que baixar para fazer essa organização do time. Então ele ficava um pouco mais distante. Você estava falando de caráter decisivo, ele tinha um caráter decisivo, só que era o caráter decisivo, por exemplo, ou da assistência, que ainda sai ali nas estatísticas, ou o passe anterior à assistência, que aí não sai em lugar nenhum. E aí quem vai lembrar, mais ou menos, é o torcedor ou o cara lá que está analisando mesmo o time do Flamengo como um todo. Então, ele era o cara que fazia, por exemplo, a jogada no meio-campo, que ia dar um passe para o Bruno Henrique achar o Gabigol. Então, poucos iriam lembrar do que o Arrascaeta fez. Ou aquela que o Gabigol, lembra quando o Gabigol saía da área para levantar no segundo pau pro Bruno Henrique? Exatamente. Então, esse tipo de jogada. Então, só que agora não. Esse 2025, essa versão Arrascaeta 2025 com o Felipe Luiz, é uma versão protegida.
O Felipe Luiz, ele protege tecnicamente o principal jogador da equipe. Mas pela condição física, Jair, eu vejo que ele consegue se movimentar mais. Sim, ele tem mais mobilidade. Não, mas foi o que a gente estava falando anteriormente, a questão da preparação física desde o início do ano. O Felipe Luiz falou isso no estadual. Falou, eu quero o Arrascaeta para a temporada inteira. Então, para a temporada inteira, a gente tem que começar uma preparação agora no início do ano. E a gente está vendo agora, hoje é dia 12 de dezembro, 11, né? 11 de dezembro, você vê o Arrascaeta acabando de definir um jogo no Mundial, com 2 gols. Então, assim, e fisicamente bem, fisicamente como o Breler estava falando, de pegar a bola, de driblar, de dar o tapa na frente, ganhar o cara na corrida. Ontem, teve uma hora que ele perde a bola, ele volta correndo para desarmar. Então, você vê o Arrascaeta mesmo na ponta dos cascos no momento de final de temporada já. E o lado bom ainda, e a boa notícia que o Senise trouxe pra gente hoje, é que o Pedro voltou a treinar, e a gente tem as imagens do treino de hoje, né? O treino que aconteceu lá no Catar, e aí 15 minutos foram abertos para a imprensa, e o Renato Senise conseguiu registrar a presença do Pedro jogando, então, ou participando da atividade normalmente com os outros jogadores. Então, o Pedro teve aquele problema no braço, a gente está vendo que o braço já não está mais imobilizado. Depois, na tentativa também de aparecer, de estar presente na decisão da Libertadores, ele retoma os treinos, mas ele tem uma lesão muscular, não é, Breler? Sim. E agora ele está realizando as atividades ali normalmente para, de repente, pode aparecer nesses 2 últimos jogos da temporada. Não, e é isso, mais do que o Pedro, é ótimo ter o Pedro, uma opção de ataque ali, de definidor. Mas, para mim, o que é de se exaltar é o Flamengo. A essa altura da temporada, no Intercontinental, ter o elenco completo à disposição. Isso daí mostra que houve planejamento, houve um trabalho incansável, né, de conexão entre os departamentos de futebol. Porque o grande problema do Flamengo antes no departamento de futebol, e até gente que trabalhava no Flamengo continua lá, reconhece, não havia tanta comunicação. E hoje esses departamentos conversando mais fazem com que os jogadores estejam melhores fisicamente. E olha só, pensando que o Flamengo, eu acredito que o Flamengo é favorito contra o Pirâmides, é um adversário que merece todo o respeito, é campeão africano, mas tecnicamente inferior ao Cruz Azul. Então, o Flamengo confirmando esse favoritismo, passando, e até melhor evitar também prorrogação, pênaltis para não ter mais desgaste, pode ser que o Flamengo chegue numa condição física, mesmo com mais jogos nas costas, mas porque a gente está observando esse momento da temporada do PSG, é crítico. O Marquinhos, ontem, sai machucado do jogo. Dembélé continua com problemas físicos. O Hakimi já está fora. Então, o PSG, o Luiz Henrique tem batido nessa tecla, está com dificuldade até de fazer rotação, porque a situação está mais apertada no campeonato francês. O PSG não é o líder. O PSG vai jogar no sábado contra o Metz pelo campeonato francês. Então, assim como o Flamengo, vai ter desgaste, vai ter viagem, não chega com essa mobilização na competição como o Flamengo tem agora. E que já está lá, né? Já está vivenciando a competição. Então, isso foi uma questão no Mundial de Clubes, né? Quem chega melhor, os europeus em fim de temporada ou os brasileiros? Agora, mesmo em fim de temporada no futebol brasileiro, eu vejo que o Flamengo pode chegar melhor fisicamente, mais inteiro do que o PSG, e contra um time muito técnico, que gosta de ficar com a bola, estar melhor fisicamente, pode fazer toda a diferença a favor do Flamengo. O Felipe Luiz tem destacado isso, né? Que fisicamente não vai ser na questão física que o Flamengo vai perder esses jogos no Mundial. Pode ser eventual, né? Pode ser, se acontecer, porque outro time foi melhor. Ele falou isso ontem. Se a gente perder é porque o outro time foi melhor. Não vou relacionar isso à questão física. Como o Cruz Azul foi melhor ontem no primeiro tempo, por exemplo. Aí, pra mim, não tinha nada de questão física. O Cruz Azul foi melhor, mas aí foi... Até porque o Flamengo estava mais descansado que o Cruz Azul. Exato, o Cruz Azul tinha jogado no sábado e o Flamengo não. A gente falou desde a importância, né? Aquela importância da vitória contra o Ceará. Em casa, para justamente definir o Campeonato Brasileiro, para o Flamengo ter ali um tempo maior de descanso. Tudo bem, em relação ao número de jogos, não tem comparação. É o time que jogou mais, 20 e tantos jogos a mais do que o Cruz Azul, pegando o gancho para a partida de ontem. Mas, fisicamente, a equipe... Acho que o Felipe Luiz, durante o ano todo, conseguiu dosar bem, né? Até a questão de prioridade, que a gente falou até aqui, Libertadores e Brasileiro, que não teria por que ter ali a prioridade, e qual era a importância de ter um elenco grande. Era de ter um elenco maior, de ter um nível parelho ali, né, entre titular e reserva, para você justamente fazer esse controle de minutagem que o Abel Ferreira também fez, por exemplo, no Campeonato Paulista, e que seria de suma importância para o restante do ano. E aí tem mostrado como foi. O Senise... Flávio Amêndola,
Ai, mas com essa bolinha que jogou não vai ganhar do Pirâmide, secador. Secador. Vai dormir, secador. Tu pediu pro chefe pra parar de trabalhar só pra dar um migué. Foi secar, teve um amigo nosso que ainda bebeu. Que achou que o chefe era antes também, achou que o Flamengo ia perder, o chefe ia falar, tá liberado. O Flamengo ganhou, o chefe falou, volta, e voltou mamado, deve ter feito uma DM. Bigode, assim, falando sério agora, não foi o melhor jogo do Flamengo, mas, pô, dá pra entender também, né? Fernando ontem ficou enumerando aí, fuso, não sei o quê, distância, né? Não, mas, GV, eu acho que tem um contexto que precisa ser avaliado antes da gente falar que o Flamengo foi bem, foi mal. Eu acho que não foi nem tão mal assim, eu só não acho que tenha sido um espetáculo. Mas a gente está num momento da temporada, a gente está numa competição e um adversário também que isso não foi possível acontecer. O primeiro tempo foi muito ruim do Flamengo, esse sim. Eu acho que merece as críticas. O Flamengo teve muita dificuldade para conseguir marcar no campo do Cruz Azul. O próprio Felipe Luiz fala disso depois na entrevista. E o Cruz Azul, em muitos momentos, conseguiu ter a bola. E a gente sabia, a gente falou isso aqui ontem, que o Cruz Azul, dos times da Liga Mexicana, era o time que tinha a maior porcentagem de posse de bola no Campeonato Mexicano. Então, haveria uma batalha pela posse de bola. E o Cruz Azul levou uma certa vantagem no primeiro tempo. O Flamengo ali, achei que achou o gol, encontrou o gol num erro do Piove. E aí o Arrascaeta tem os méritos também por estar posicionado naquele lugar, ter muita tranquilidade, muita calma para tirar do goleiro e fazer o gol. E engraçado que eu estava vendo o jogo aqui na redação e estava falando com o nosso Lucão, o nosso estagiário, que também é Flamengo. Eu falei, cara, aos 40 minutos, falei, tem que terminar o primeiro tempo 1-0. Porque se tomar um empate no final, o segundo tempo vai ser enroscado. E aí, o final do primeiro tempo foi uma loucura. O Flamengo, por muito pouco, não toma o segundo gol. Tomou dois gols. Tomou dois, né? Acabou tomando. Só que aí o VAR anulou o primeiro, que seria o primeiro. Muito bem anulado. Mas o Flamengo tomou um sufoquinho no final do primeiro tempo e aí acaba sofrendo gol em um lance que, por duas oportunidades, a bola era de domínio de jogadores do Flamengo. Primeiro com o Varela e o Pulgar, que se enrolaram lá do lado direito, perto da linha de fundo. E depois o Carrascal, que poderia ter zerado. E faz parte do jogo também, sem caça às bruxas, porque o Flamengo tem esse estilo o ano inteiro. E muitas vezes, na maioria das vezes, dá certo. Ontem deu errado. E aí o segundo tempo foi um pouco diferente do que eu imaginava. O segundo tempo, a entrada do Plata logo no início, depois a entrada do Cebolinha, do Luiz Araújo. De La Cruz entrou numa rotação absurda. E aí o Flamengo no segundo tempo, o De La Cruz, né? Foi dono Deu do uma jogo. jantadinha gostosinha no cara, hein? Mas eu gostei, isso é um ponto interessante pra gente falar. O último lance do jogo, vitória mínima, placar mínimo. Eu achei que o Cebola poderia ter levado a bola lá pro canto, pra linha de fundo, ele quis trazer pro meio. E aí, quando ele traz pro meio, ele toma o bote, perde a bola, só que aí ele tem a malandragem, ele para e faz a falta. Quando ele faz a falta, ele toma o amarelo, o cara cobra, vem o De La Cruz, vapo, outra falta, outro amarelo. E faz diferença, porque Claro você não que viu o faz. lance, mas a vida bola Claro faz diferença. que faz diferença. Gente, não Os vamos... amarelos zero. Exatamente, não tem esse problema. Só não joga o jogo seguinte se for expulso. E se tiver que ser expulso pra não tomar um gol e passar pra próxima fase? Vamos lembrar, Faz eu parte do sei jogo. que a galera vai ficar chateada, mas vamos lembrar da última Copa do Mundo, Brasil e Croácia, Perfeito. prorrogação. Perfeito. Ao invés de ir lá pra frente, quando os caras dominaram a bola, alguém podia ter puxado, Perfeito. podia ter feito alguma falta. A gente tem vários exemplos disso. Então, fizeram certo. E esse espírito é que eu não via no Flamengo. há um Aliás, tempo vou dar um atrás. spoilerzinho. Você tava comigo lá no Village, no Joaquim, nesse jogo, não tava? Não tava. Estarei. Pegou a visão? Estarei. Só isso que eu te falo, Acho que vai... estarei. Lugar Só isso. com mais... Continua. Eu quero estar. Se você não tiver, eu sou uma cafeteira na Expresso. Por favor. Que é forte ou fraco? Take me. Eu sou uma cafeteira, pô. Ai. Ou quer que eu veja o liquidificador? Não. Valita, 3 velocidades, Cafeteira bater tá bom, bolo. cafeteira tá bom. Já vê, completando o que o Flavinho falou com relação ao jogo, o Flamengo teve muitas dificuldades, não só porque errou alguns passes que não costuma errar, mas o Cruz Azul taticamente dificultou muito o jogo do Flamengo. Não só marcando individual, mas marcando individual e de uma forma que o Flamengo não conseguia encontrar espaço, porque a gente sempre fala do cara que passa a bola. Eu já falei isso aqui. Você tem que ter opções para passar. Quando as opções são um pouco escassas ou até não existem, fica difícil você encontrar alguém. E o Flamengo não tinha essas opções no começo do jogo. Fernando, você não achou o time um pouco ressaqueado? GV, não achei ressaqueado porque o segundo tempo voltou diferente. O Felipe Luiz fez umas mudanças interessantes. Mas que ressaque é assim, a gente acorda meio devagar assim. Depois Aí engrena. tem uma teoria que fala assim, tá de ressaca? Bebe de novo que passa.
eu achei que o Flamengo demorou para se adaptar ao time do Cruz Azul. O gol que o Flamengo fez, é óbvio que o Piov errou, né? Ele ia virar o jogo, uma bola mais longa. A gente aprendeu na base que não se cruza a bola. Mas a gente cruzava assim mesmo. Na frente da área. Só que a leitura do Arrascaeta foi muito boa. Porque durante todo o jogo, o número 6, ele saía para tirar o Arrascaeta ou o Bruno Henrique dali de dentro, para eles poderem ter espaço para trocar a bola. Só que quando o Arrascaeta percebeu, na segunda ou terceira vez que isso estava acontecendo, eu até me atentei muito a isso depois que eu dei uma escutada no que o falso 9 estava falando com relação à tática do jogo. O Arrasca percebe, sabe o que é falso 9, não? Claro que sei, pô. Como é que não sei? Ele percebe que aquela bola está sendo trocada por ali, ele dá um passinho à frente e quando o Piov faz a menção, ele chega na frente e tem aquela tranquilidade que todo mundo sabe que o Arrascaeta parece que está no Polo Norte, quando todo mundo está no deserto do Saara. Não, ele driblar aquele goleiro ali, ele quase matou no coração. Não, Débora piada. tava com o Francisco no colo, quase que o Francisco caiu. Eu falei, esse cara tá... Eu ia tentar fazer a defesa, tudo mas bem. assim, matou a gente no coração. Como é que Débora chama a Arrascaeta? Ai, meu coração! Bebê de mamãe. Vai, bebê de mamãe. Eu falei, o bebê senta no teu colo, Débora. Muito bom. E no segundo tempo, eu acredito que tenha mudado muito pela atitude do Flamengo também, porque começou a acertar mais os passes, começou a recuperar mais a segunda bola, estava perdendo muito a segunda bola, e quando você perde a segunda bola e quando você recupera, erra o passe, você está sempre sendo acuado pelo seu adversário, mas quando ele bota o Plata e traz o Carrascal pro lado de lá, ele tem mais contingente dentro do campo, mais jogadores de controle do jogo. Eu não percebo nada disso, mais eu só opções fico de tomando passe. um negócio É verdade, torcendo. porque o Eu Samuel queria- Lino é um cara mais Hein? é um cara mais rompedor, um cara mais do drible. É o quê? Rompedor. Ah, tá. É um cara mais do drible, um cara mais de ataque aos espaços. O Plata até faz isso também, né, Flávio? Só que ele consegue fazer esse controle de bola também. O Flamengo teve mais contingente, mais posse, mais atitude ofensiva. E aí, esquece. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Débora, nossa Débora preta tipo A, maravilhosa, falou que você ficou bem de bigode. Ela tá um pouco pra frente. E ela falou que foi a festa do Flamengo, a Isa comemorando. A festa do Flamengo, falou, tava lá com o meu latão, né? Aí passa quem? Bebezinho de mamãe sem camisa no caminhão. Quase morria. Eu falei, que é isso, Débora? Fui. Falei, tu foi? Ela, claro que eu fui, eu e o Juan, meu filho. Foram lá pro meio da torcida do Flamengo, no Aeroflá, não, como é que chama? Na festa do título. Ela falou, subi num canteiro lá, falei, não pode. Subi num canteiro lá. Quando eu tô lá com o meu latão, passa a Arrascaeta sem camisa, eu falei, ô bebezinho de mamãe. Eu falei, Débora, tá pra frente, hein? Bebê de mamãe é bom demais. Tô de olho, é assim mesmo, as crianças morrem de rir com ela. Enfim, você viu boas coisas então, Fernandão? O segundo tempo vi sim e vi o Plata jogando muito bem. Mas ele tem hora que ele dá uma desligada no tic-teco. Ah, GV. Pô, faz Tem parte, três né? opções. Difícil, mais ou menos e fácil. Aí, Ivan, não é difícil, parece o Michel. Ele jogou muito bem. Na minha opinião, precisa de muito mais gana para fazer gol. Para ser aquele cara determinante pro Flamengo. Mas dentro de todo o contexto do jogo, ele entende muito bem. Eu queria o falar tem uma coisa ser que vai me feito. doer. E eu entendo, até Para o Flamengo, consegue ser fã desse cara que joga muita bola, repito aqui, para mim um dos maiores estrangeiros do futebol brasileiro, da história do futebol brasileiro, e na minha concepção é o maior com a camisa do Flamengo, e ele vem vivendo uma temporada incrível, não só dentro de campo, também fora de campo, ele mesmo falou sobre isso, sobre o momento dele, o filho dele acabou de nascer, e ele novamente sendo extremamente decisivo e se igualando ao Pedro com 4 gols, marcando 4 gols em Mundial com a camisa do Flamengo. Só os dois conseguem fazer 4 gols com a camisa do Flamengo em Mundial e ele pode fazer ainda mais gols, porque no sábado, com certeza, ele vai ficar à disposição. O Flamengo não fez um grande jogo, confesso para vocês que eu esperava mais do Flamengo, sobretudo no primeiro tempo, mas aí entra o mérito de ter um baita treinador que é o Felipe Luiz. Ele fez uma leitura extremamente correta do erro do Flamengo no primeiro tempo e fez algo que ele pouco faz. Ele faz substituição no intervalo. Ele bota o Gonzalo Plata no lugar do Samuel Lino, a substituição surtiu efeito, o Flamengo evoluiu e conseguiu essa vitória extremamente importante, repito, embora não tenha jogado bem, mas o Flamengo não está no Mundial para dar espetáculo. Estamos na reta final da temporada, não adianta você ficar pedindo ao Flamengo para ficar dando espetáculo em um Mundial de Clubes. Nesse tipo de competição, o mais importante é você vencer. E o Flamengo, apesar das dificuldades, de toda a dificuldade, viu um Cruz Azul melhor no primeiro tempo, conseguiu uma vitória importante. Tem também o peso de estreia. A gente tem aqui 2 ex-jogadores, eles podem falar sobre isso, que com certeza tem o peso da estreia. E outro dia, um torcedor falou assim para mim, você acha que os jogadores experientes que são, eles vão sentir peso de estreia? Gente, o Pelé, que Deus o tenha, falava isso, que ele sentia peso de estreia em Copa do Mundo. Como é que esses jogadores que vestem a camisa do Flamengo não vão sentir? É óbvio que tem aquele pezinho da estreia de Mundial. Agora, o pior, na minha concepção, já passou. Isso não quer dizer que vai passar sábado do Pirâmides. É mais um jogo complicado, mais um jogo difícil.
Mas, tal como aconteceu contra o Cruz Azul, acho que o Flamengo chega como favorito para passar de fase e, quem sabe, pegar o PSG. Carlos, como é que é esse peso de estreia que Vene Luiz está falando? É normal para qualquer atleta, né? Eu escutei o Júnior falando, Júnior Maestro, né? Sim. Sobre uma entrevista dele uma vez falando sobre esse frio que dá na barriga na hora que você entra numa final de competição ou numa estreia de uma final tão importante como essa. É sempre uma tensão muito grande, né? A adrenalina lá em cima. E é sempre muito... Até para você desenvolver o seu futebol, né? Tem que se soltar durante a partida para isso acontecer. Mas realmente é difícil. E para o goleiro é diferente? Muito Precisa diferente. fazer a primeira defesa para ela sair? Precisa tocar a mão na bola, né? Precisa entrar no jogo. Então, quando você consegue entrar no jogo, faz uma primeira defesa ou consegue fazer uma primeira saída, você já consegue baixar a adrenalina e ter um pouco mais de tranquilidade. E tem também... Inclusive, não sei se você viu a entrevista do Rossi pós-jogo, ele falou também sobre a adaptação à bola e ao gramado. Porque ele falou que a bola é diferente, o gramado também é diferente por ser muito bom. Olha isso, né? Reclamar de um gramado por ser muito bom, você se adaptar. E tem isso mesmo, tem de se adaptar exatamente. em relação Cada à bola? competição tem a bola do patrocinador, né? Então tem que se adaptar à bola também. O kick da bola, a velocidade da bola, o tipo de aderência que a bola, principalmente o goleiro, né? A aderência que ela vai ter com a sua luva. Sim, todo um trabalho. Mas eles devem ter treinado uns 2 dias antes com esse material para poder ter tranquilidade na hora do jogo. Eles treinaram domingo, segunda e terça. Então, e no próprio campo de jogo também, né? Aí já acho que serve para as 2 equipes. Sim. Ô, Tartá, tem o peso da estreia e tem o brilho da confiança. E se tem um rapaz que está com esse brilho, este rapaz se chama Arrascaeta. Bota aqui na tela. Tem, não tem? Cadê os números do Arrascaeta? Põe aqui na tela, por favor. Ô, Tartá, a gente olhou o Arrascaeta sendo fenomenal durante essa temporada, né? E o que se a gente parar para raciocinar bem, quantos anos já ele tem de Flamengo? 6 anos. Já foi importante em outras oportunidades, mas esse foi o ano do Arrascaeta, em que ele foi o grande protagonista. Você concorda comigo? Concordo, com toda certeza. A gente está vendo realmente o Arrascaeta fazendo muitos gols, né? Ele era mais aquele homem da assistência, mas agora jogando mais próximo, né, da área, fazendo gols, sendo muito decisivo. Acho que é a temporada mais artilheira dele, pelo menos na passagem dele durante o período que tem longo no Flamengo. 98 gols, 107 assistências e 17 títulos desde 2019, o Arrascaeta no Flamengo. Lembrando que desses 6 anos aí, 2 ele conviveu com uma lesãozinha e que ele tinha dores crônicas e tudo mais. Sim. Ou seja, a gente está falando que em algum momento até ele não estava no seu ápice, que é super natural para um jogador de futebol. Mas esses números são impressionantes. E os números dele na temporada também, Pedrosa. O ano de 2025 aqui na América do Sul é dele, principalmente porque o Felipe Luiz conseguiu colocá-lo em um novo posicionamento, até porque fica mais fácil para o Arrascaeta jogar com o Jorginho e Pulgar atrás dele, ele não precisa voltar para fazer essa recomposição e essa criação. E quando ele está mais próximo do atacante, ele tem um poder de finalização muito grande. Ele é um cara que sabe finalizar com a esquerda, sabe finalizar com a direita, tem um faro de gol. Ele é o melhor finalizador do Flamengo. Assim, tirando o Pedro, que está fora, ele é o melhor finalizador do Flamengo. E é por isso que ele tem esses números absurdos. E o principal, não sente jogo grande. É um cara que sempre aparece nos momentos decisivos e por isso que ele conseguiu fazer o que ele fez ontem. Ganhou um presente, já é difícil parar o homem. Aí ontem ele ainda ganhou um presente no primeiro tempo aos 15 minutos. No segundo tempo ele ainda conseguiu fazer o gol, o reloginho apitou lá. Cruz Azul foi um adversário difícil para o Flamengo, falei aqui, ia ser uma trocação franca. É um time que foi corajoso, que partiu para cima, mas o Flamengo no final das contas fez valer a força do seu elenco, principalmente com as substituições. O Plata e o Everton Cebolinha para mim entraram e mudaram a partida. Fala, você quer falar? Esse presente que o Pedrosa mencionou, o Arrascaeta ele deu uma entrevista depois do jogo falando que estudou muito o adversário. E que eles iam errar em um determinado momento, por isso que ele estava toda hora buscando esse presente. Então não foi tão dado esse presente, foi um presente estudado, que ele fez né? por onde, exatamente. Veio embalado num laço de fita. O que você quer ler aí? Não, os números do Arrascaeta na temporada, porque a gente viu os números do Arrascaeta com a camisa do Flamengo. Que são impressionantes. Gente, na temporada é um negócio assustador. São 62 jogos, inclusive é o maior número de jogos em uma temporada com a camisa do Flamengo. Ele tem 25 gols, 18 assistências, 43 participações e gols. É assustador o que a Arrascaeta... Temos ainda, galera, mais notícias para vocês. Flamengo avança por Santiago Souza e pode pagar 8 milhões de euros pelo atleta. O rubro-negro iniciou a negociação após a semifinal
da Libertadores enfrenta a resistência dos argentinos pelo valor da multa. O Flamengo decidiu avançar pela contratação do volante Sousa, destaque do Racing, atual edição da Libertadores. A informação confirmada por Celso Luiz Melo e pelo Portal UOL, reforçando a reportagem publicada dias atrás. O rubro-negro destaca aí, trabalha com oferta próximo a 8 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais, enquanto o clube argentino deseja em torno de 76 milhões. Mas o Flamengo mantém uma boa confiança com o staff do jogador e avança aí nas tratativas para fechar essa negociação. O interesse do rubro-negro surgiu ainda durante a semifinal da Libertadores no Maracanã, quando Sousa teve uma atuação de alto nível e chamou a atenção aí dos dirigentes. O rubro-negro, um baita jogador, né? Argentino, muito bom. Atualmente está com 26 anos, ele se consolidou como um dos principais volantes do futebol sul-americano. Combina vigor físico, alta precisão nos desarmes, boa condição de jogo e leitura de jogo. E sua capacidade de proteger a defesa e acelerar transições agrada muito aí a diretoria e com seu perfil rubro-negro, né? O volante tem um dominante para reorganizar o meio de campo, muito boa aí. Excelente jogador, 26 anos ainda, tem muito tempo ainda